Olá, bem-vindos a mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2025. Essa é a reunião de número 9. Vamos falar de Jesus na Samaria, basicamente, capítulo 4 do Evangelho segundo João. Como sempre, um esclarecimento. Esse nosso estudo é sempre feito à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e nós não temos nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica interpretativa contra as religiões. A gente faz a interpretação baseada na codificação de Kardec. Eu, como sempre falo, eu uso essas três Bíblias aqui como básicas, né? A Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia de Estudo da NVI. A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino são Bíblias católicas, e todo o texto que eu coloco aqui vem da Bíblia de Jerusalém. Tá? Mas os comentários, tem muitos comentários interessantes na Bíblia do Peregrino, e na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia NVI. E também estou usando, eu coloquei mais coisas aqui. Esse site aqui, o Logos, que eu sempre falo, que é um site que tem várias Bíblias ali, vários estudos bíblicos. Eu uso bastante ele, protestante. Eu uso esse dicionário John Davis também, e o dicionário Buckland. Eu uso esse manual bíblico do Haley. E hoje, em especial, vou usar esse livro aqui, chama A Vida do Cristo, acho que é José Pérez de Orbel, que não é um livro espírita, né? É um comentário católico aí, interessante da Bíblia. Eu achei as coisas bastante interessantes nele aí também. Além disso, eu também tenho uma Bíblia comentada pelo MacArthur, um comentário protestante, que eu tenho ela online, e aí eu uso ela lá online. As fontes espíritas, as obras básicas, essa coleção de livros do Evangelho segundo Emmanuel. Hoje, por exemplo, vou usar esse aqui, onde ele faz comentários do Evangelho segundo João. Quer dizer, esses livros aí foram a coletânea que a FEB fez de todos os textos que Emmanuel publicou, comentando versículos da Bíblia. Então, eles separaram isso por evangelho, aí tem os evangelhos e tem também Atos dos Apóstolos, tem as cartas de Paulo e as cartas dos outros. E também tem esse aqui, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que também tem bastante coisa nos livros, somente o livro 2 e o livro 3, que comentam sobre as parábolas e os ensinos de Jesus. Também estou usando bastante esse Evangelho Redivivo, é uma nova apostila, um novo estudo que a FEB lançou, é bem interessante, baseado em muita coisa de Haroldo Dutra, Severino Celestino, Pastorino e outros autores exegetas que não são espíritas. Sabedoria do Evangelho, que são 8 livros do Pastorino, onde ele comenta versículo a versículo a Bíblia. Bom, essas são as fontes que eu uso. Hoje, meus objetivos principais aqui vai ser a gente falar da Samaria, falar do diálogo de Jesus com a mulher samaritana e a cura de um funcionário real. E daí a gente vai tirar algumas coisas interessantes aí, né? Então, isso está lá em João, capítulo 4. Lá no início do livro, do capítulo 4, né, no versículo 1, começa assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que, de fato, Jesus mesmo não os batizasse, mas os seus discípulos sim, deixou a Judéia e retornou à Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Então Jesus, né, saiu da Judéia e estava voltando para a Galiléia e então ele ia passar pela Samaria. Então a história aqui começa quando ele chegou na Samaria.
Uma coisa interessante sobre o Evangelho de João é que o João ele tem como é que se fala assim? O texto dele é longo e detalhado. Então, alguns estudiosos, aqui no caso um estudioso chamado Chapman, ele fala que ele provavelmente ele tem esses discursos muito longos e muito explicativos, bem didáticos, porque como ele morava em Éfeso, que era uma comunidade ali que tinha muita gente erudita e muita gente, vou falar assim, inculta, né? Então tinha filósofo religioso politeísta, religioso monoteísta, tinha um público muito heterogêneo, inclusive tinha cristão. Então, para isso, por causa disso, ele fazia um texto bastante detalhado. O texto dele é bastante detalhado. Então, o diálogo dele com a samaritana é um texto, então, seguindo nessa situação, nessa direção, né? Então, o texto fala, continuando lendo ali o que eu estava lendo ali, na Bíblia de Jerusalém. Então, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Uma coisa interessante é que Sicar, né, Sicar pode significar, numa tradução, como mentira. Né? Então, ou uma coisa que não é muito confiável. Então, o nome ali da cidade, já quando João coloca esse nome, já é um nome assim, um lugar em que os judeus chamavam já aquilo de um lugar meio duvidoso, tá? Perto da região de Sequiem, na verdade, essa região aí, onde o Jacó tinha dado a seu filho José. Lembra, Jacó era irmão de Esaú, e ele teve 12 filhos, e os 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. José foi aquele filho que foi vendido pelos irmãos e virou para ser escravo no Egito, e acabou lá no Egito se transformando, por causa do seu dom de administrativo, acabou se transformando, e também de interpretação de sonhos, acabou se transformando no chanceler do Egito, virou quase um vice-faraó no Egito. Bom, então, quem quiser saber mais tem que ir lá no Antigo Testamento estudar isso aí, um pouquinho. Então, ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Né? Era o meio-dia. Então, estava quente, era a hora do meio-dia. Essa fonte de Jacó, ela não é tratada na Gênesis. Quando conta a história de Jacó e de Esaú, não conta essa história na Gênesis. Mas existem algumas tradições judaicas que contam que quando Jacó se estabeleceu ali com os seus filhos, era uma região bem árida, que não tinha água, e era alta, maneira interessante. E ele, então, ele recebeu uma inspiração para cavar num lugar onde ninguém achava que teria água. Assim, um lugar inusitado para se ter água, não era comum. E então ele vai e cava ali e acha água. E só que esse poço é bem fundo, a água está ali, segundo aí também as tradições, a 34 metros de profundidade. Isso não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Isso aí são as informações que o pessoal vai pegando das tradições judaicas que são passadas de maneira oral. Então, esse poço, segundo aí também, né, ele existe até hoje, ele está lá em Siquém, né? E foi feita uma igreja em volta dele. Eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas é atribuído lá em Israel esse poço aí que está aparecendo nessa foto dentro da igreja, como esse poço de Jacó, onde Jesus conversou com a samaritana. Então ele continua. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Então, outra pausa. Era meio-dia. E ela chegou sozinha. O que era comum era as mulheres irem juntas pegar água, elas traziam aquelas ânforas,
né, devia trazer na cabeça, provavelmente, a trazer aquelas ânforas para encher d'água. E elas vinham em grupo. E elas vinham uma turma, todas de manhã. E elas tinham que trazer também a corda e o balde para poder pegar água. Porque a corda, a gente até parece assim, a gente vê, tudo quanto é filme, né? A pessoa tem corda, corta a corda, mas a corda era uma coisa muito cara e muito difícil. Porque para você conseguir uma corda comprida, você tinha que ir trançando, né, o sisal para fazer a corda, e aquilo dava um trabalhão danado. Então, fazia-se uma corda, aquilo era um patrimônio, aquilo era uma ferramenta. Não ficava a corda amarrada lá no poço para qualquer um pegar, não. Tinha que trazer a corda. E também tinha que trazer também a ânfora para carregar a água. E ela chega sozinha ao meio-dia. Ela não vem com as outras mulheres. Ela chega sozinha. Aí Jesus olha para ela e fala: dá-me de beber. Olha só que. E aí já começa aí uma coisa bem estranha, né? Dá-me de beber. O Jesus estava sozinho porque os discípulos dele tinham ido para a cidade comprar alimento. Ele se dirige a ela. Não vamos falar assim, era proibido, né, um homem se chegar e falar com uma mulher, um judeu, né, se dirigir a uma mulher sozinha, desacompanhada. Não fazia parte do costume da lei judaica da época. Muito menos uma samaritana, né? E aí Jesus vai e fala: me dá de beber. Aí a samaritana responde: como, sendo judeu, tu me pede de beber, a mim que sou uma samaritana? Né? E aí o que é interessante, né? A samaritana, né? Imaginando o poço aqui, né? Ela está ali com a ânforazinha dela, está trazendo a corda dela ali, ó. Aí Jesus fala: ué, como é que você me dá de beber? Ela, como é que você se dirige a mim, né? Quem é você para se dirigir a mim? Judeu falando com samaritana. Existia, né, o texto. Por que essa pergunta? O João, no texto, coloca um parêntese, lá no versículo 9 do capítulo 4. Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Por que eles não se dão com os samaritanos, né? A Samaria, os samaritanos eram considerados um grupo misto, descendentes do reino de Israel, que era o reino do norte, e de povos estrangeiros trazidos pelos assírios após a conquista da Samaria em 722 a.C. A história é que depois de Salomão, houve uma guerra civil e o Israel se dividiu em dois. O reino do norte, chamado de Israel, que tinha 10 tribos, e o reino do sul, chamado Judá, que tinha duas tribos. A capital do reino do norte era Samaria. E a capital do reino do sul era Jerusalém. Depois dessa divisão, né, vocês lembram da Jezebel, né, da história do rei Acabe, Jezebel? Jezebel era a esposa do rei Acabe e ela era adoradora do deus Baal. E ela, então, converte todo mundo no templo lá em adoradores do Baal. Então, apronta pra caramba. Tem um monte de assassinato. Ela era muito má. Era uma mulher que, até hoje, se você xingar alguém de Jezebel, sua Jezebel, você está falando que é uma pessoa muito má. Então, essa divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte permaneceu até a época, até perto da época de Jesus, né? Até a época dos Macabeus. Mas o Reino do Norte, eles foram invadidos pelos assírios. E os assírios, o que eles fizeram? Eles invadiram. Mas foi um negócio assim, bem interessante. O rei, na época, Osiel, ele fez um acordo com os assírios para
para não ser invadido. Mas, ao mesmo tempo, ele fez um acordo com os egípcios. Aí os assírios descobriram, ficaram, obviamente, chateados, vou falar uma palavra bem simples. Então, eles foram lá e invadiram e acabaram lá com o Reino do Norte. E o que os assírios fizeram? Pegaram um monte de israelita, né? Levou para a Síria e trouxe para aquela região da Palestina um bando de gente de outros lugares, da Babilônia, de Cuta, o nome do lugar, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Então, esses 5 lugares, né, veio gente desses 5 lugares. Depois que acabou tudo, passou esse tempo todo, o Reino do Norte tinha os israelitas originais misturados com aqueles assírios, povos assírios que tinham vindo. Então, ali se tinha uma bagunça ali étnica e religiosa e política na Samaria. Outra coisa interessante é que os judeus da samaritanos só aceitavam o Pentateuco como lei divina, né? Eles não aceitavam os outros livros da tradição judaica, não aceitavam reis, não aceitavam os profetas, não aceitavam nada, nem Davi, nem Salomão, nem nada disso. Só aceitavam o Pentateuco. E eles também esperavam que o Messias iria fazer de Siquém, né, nessa cidade da Samaria, a capital do governo. Quando viesse o Messias, ele ia se estabelecer na Samaria, não em Jerusalém. Então existia ali uma briga muito forte. Teve algum lugar que eu li aqui, diz que quando os judeus entravam na Samaria, eles eram atacados, né? Então eles evitavam passar pela Samaria. Então você imagina Jesus ali como judeu ali. Eu trouxe o mapinha para mostrar, né, aqui como é que é dá para a gente ver até as fronteiras parecidas de hoje, né? Mas você tem aqui, ó, Samaria no reino de Ismael e o reino de Judá, Jerusalém, a capital. E o que é interessante é que judeu vem de Judá, né? E Israel vem lá do reino do norte. Então você fala assim, os judeus, está falando dos judeus que são aqueles descendentes do reino de Judá. Tá? Bom, aí Jesus respondeu. Se conhecesses a samaritana, perguntou para ele, né? Ele filho, me dá de beber. Ela falou, como é que você fala comigo, que sou mulher e samaritana? Aí Jesus respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, quem é que está falando com você, quem é que está te dizendo, dá-me de beber, tu é que me pedirias que ele te daria água viva. Então Jesus responde, se você soubesse com quem você está falando, quem foi que te pediu para dar água, na verdade era você que tinha que me pedir água, que eu ia te dar água viva. E ela lhe diz, o senhor nem sequer tem uma vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? Aí ela continua, és porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, aqui, assim como seus filhos e seus animais? Então, nessa parte do diálogo, né, essa mulher samaritana está olhando apenas a parte material, né? De onde é que você vai tirar água? Como é que você vai tirar essa água? Você não tem corda, você não tem vasilha, a água está lá no fundo, você está aí sentado sozinho. Quem que você pensa que é? Por favor. A interpretação aqui é liberdade criativa minha. Porque para ela, como ela só tinha como referência, né, samaritanos, só tinham como referência o Pentateuco, Jacó era um dos patriarcas, né? Então ela considera Jacó, Abraão, Moisés apenas. Ela falou assim, aqui no lugar onde o Jacó, né, o patriarca maior, e Jesus responde, aquele que bebe dessa água material que você está falando, vai ter sede novamente.
Mas quem beber da água que eu vou te dar, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, Jesus está falando, obviamente, dos seus ensinamentos, né? Ele não está falando de água comum. Ele está falando dos seus ensinamentos. Aí a mulher fala para ele: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Ela continuava achando que ele estava falando de coisas materiais. Aí Jesus responde: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tem marido. Jesus disse: falaste bem, não tem marido. Interessante aqui, a gente começa a perceber que Jesus está falando de coisa subjetiva e ela está falando de coisa subjetiva espiritual, ela está falando de coisas materiais. Então, os dois estão em mundos diferentes. Né? E aí ele fala, traz o teu marido aqui. Ela fala, não tem marido. Aí Jesus diz, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o marido. Nisso falasse a verdade. Então, olhando pela parte material, a gente vai imaginar que ela foi uma mulher que foi casada 5 vezes e que agora mora com um homem com quem ela não é casada, que lá não chama de marido. Mas, de novo, Jesus está falando de outras coisas. Se a gente colocar a mulher no lugar, colocar assim, o povo de Israel, do Reino do Norte, no lugar da mulher ali, né? Esse povo foi invadido por 5 povos, lembra que eu li? A Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim. Esses 5 povos que participaram, né, da etnia da Samaria, cultivavam 5 deuses estrangeiros. Então, um dos motivos pelo que a Samaria ela é detestada também pelos judeus do Reino do Sul, né, era que eles lá adoravam deuses diferentes, 5, né? Então, Sucote, Benote, outro deus Negal, os nomes doidos aí. 5 deuses estrangeiros. Então, Jesus, quando falava dos 5 anos, estava falando dos 5 deuses que a Samaria adorava, né? Adorou lá no passado. E que aquilo, né? Então, eles não adoravam aquilo e hoje eles não aceitavam. Aí ele começa a falar do Messias, né? Porque ele começou falando, você não sabe, se você soubesse com quem você está falando, você não falava assim. E hoje vocês não estão adorando a Deus, a Deus, vocês não estão seguindo o que Deus manda. Aí disse a mulher, vejo que és profeta, nossos pais adoraram sobre essa montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Ela falou, ou você adivinhou, você está falando outras coisas, você está falando coisas de profeta. Mas, ela falou, os nossos pais adoraram em Siquém, que era para ser a capital da Samaria, né? E aí onde eles achavam que o Messias devia de vir. E ela diz, é em Jerusalém que está o lugar onde vocês precisam adorar, que os judeus dizem que era preciso adorar. E aí responde, Jesus lhe disse, crê, mulher, vem a hora em que nem sobre essa montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Né? Então, nessa conversa, ele está falando com ela, está chegando a hora, que não se vai adorar, não vai ser em Jerusalém, não vai ser em Siquém, não vai ser num lugar. Né? Porque a salvação vem dos judeus, que era ele, o Messias.
Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus não é num lugar. Olha só o que ele está falando. Não é o lugar que importa para você adorar a Deus. Porque Deus é espírito. Né? Você não deve adorar a Deus fixar no lugar. Só pode adorar a Deus se você estiver naquele lugar. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. E Deus é espírito e verdade. Então, o João continua. Eu esqueci de falar no início, mas eu coloco o texto todo da Bíblia aqui, porque se eu ler o texto e vocês não estiverem vendo, fica muito... Provavelmente vocês vão se perder. Por isso que eu coloco o texto aqui. Eu sei que é contraproducente ficar mostrando muito texto, mas aqui não tem jeito. Tá? Por isso que eu faço isso. A mulher lhe disse: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela ainda não tinha percebido que ele era o Messias. Maria Luísa quer falar. Pode falar, Maria Luísa. Ô, André, eu não estou recebendo nenhuma telinha do que você está falando, não vi o mapa, não vi nada. Você não viu? Não, nada. Só para você? Eu não sei se é para todo mundo. Para mim não está vindo nada. Porque sempre você mostra as telinhas, né? E eu vou vendo, até vou escrevendo tudo, mas não estou vendo nenhuma. André, eu estou vendo as telas. Ah, peraí. Agora. O meu está funcionando normal. Estava para cima, André, desculpa. Eu que não baixei a tela. Estava para cima a tela. Tem problema. Tá bom, agora eu estou vendo. Obrigada. Devia ter falado no início. Mas agora que eu vi que a tela está lá em cima. Então tá bom. Então vou lá. A mulher disse: sei que vem o Messias que se chama Cristo. E quando vier, vai nos anunciar a tudo. Então eu estou sabendo que vem o Messias. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Jesus vai e fala: eu é que sou o Messias. Deve ter sido ali um choque, né? Um choque energético, magnético, na hora que ele fala isso. Sou eu. Né? Imaginando aquela conversa ali. Aí, os discípulos que tinham ido comprar comida voltam. E aí o texto de João continua. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiraram-se de que ele falasse com uma mulher. Lembra que eu falei com vocês, né, que não era normal, não era costume, não era permitido que um homem falasse, dirigisse a uma mulher sozinha, em situações normais, né? Nenhum deles perguntou: que procuras? Por que fala com ela? Eles ficaram quietos. Eles viram aquilo ali e ficaram quietos. Estranharam, mas não ficaram quietos, porque se não tivesse estranhado, não tinha ficado quieto. Lembrando que aqui só tem 5 discípulos: André, Simão Pedro, Natanael, Felipe e o próprio João. Só tem 5 discípulos aqui. Né? Então, esses discípulos foram lá e voltaram. E nenhum deles, inclusive, o João, fez a pergunta, apesar de ter estranhado. A mulher, então, larga o cântaro e sai correndo. E volta para a cidade, dizendo: vim ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Quer dizer, chegou um homem que adivinhou, leu meus pensamentos, falou tudo que eu fiz. Não seria ele o Cristo? E aí, o pessoal que estava na cidade saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. O texto continua. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come, dando comida para ele. Eles foram comprar comida. Jesus então responde: tenho para comer um alimento que não conheceis.
Isso é Jesus ensinando o tempo todo. Aí os discípulos, será que alguém trouxe comida para ele? Por acaso alguém lhe tinha trazido alguma coisa para comer enquanto a gente estava lá embaixo? Aí Jesus responde: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois eu vos digo, erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. De novo é Jesus falando de coisas do Espírito e os discípulos ali também, como a samaritana, não entendendo nada, né? Por que ele falou? Os verdes, os campos, né? Esses campos brancos é o seguinte: quando o trigo vai ficando pronto para ser colhido, vai ficando maduro, ele vai ficando branco. Então está chegando a hora de começar a preparar para a colheita. Então tem que trazer gente, tem que contratar gente, preparar os balaios para fazer a colheita. Então Jesus usou essa metáfora para dizer para a gente, está chegando a hora de fazer a colheita e vocês ainda estão olhando para coisas materiais. Ainda não se tocaram que eu estou falando de coisas espirituais. O alimento, né, do texto do início, que ele está falando não é o trigo. Jesus não está falando de comida física. Está falando de comida, alimento espiritual. Está falando de alimento para a alma. Então, o tempo todo, Jesus está falando de alimento para a alma, água viva, né? Comida para a alma, água, comida, e eles já estão, e está todo mundo ainda pensando em água de beber, de matar a sede, e está pensando em trigo, comida para encher o bucho. E aí, o ceifeiro, né? Ele fala, o ceifeiro é aquele que recebe o salário e vai conseguir recolher o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui ele está falando, né? O que é ceifar? Ceifar é você cortar para colher, né? Você corta e recolhe o fruto, né? No caso do trigo, por exemplo, você tem que cortar e recolher o fruto. Por quem é que vai fazer isso? A pessoa que plantou, né? Que semeia e conseguiu ter o produto lá na frente. Né? Pronto, cuidou para que aquela planta crescesse, tirou as ervas daninhas. Olha todas aquelas parábolas de Jesus, né? Porque Jesus fazia as parábolas com as coisas da terra, as coisas perto deles, que as pessoas pudessem entender para ser mais fácil. Então, o ceifeiro recebendo o salário é aquele espírito que conseguiu cumprir a sua programação espiritual. Esse que cumpre a sua programação espiritual já pode recolher o fruto. O que é esse fruto? É uma aquisição para o seu espírito e essa aquisição fica para a vida toda. A gente sempre conversa sobre isso, né? Nós temos encarnações onde nós somos testados. E a gente é testado nas coisas que a gente precisa aprender. Se a gente aprender aquilo que a gente foi ser testado nessa vida, por exemplo, eu não preciso passar de novo por isso. Né? Então, se nessa vida, por exemplo, eu vim ser testado para não roubar mais, porque eu fui ladrão em várias vidas. Se eu conseguir passar essa encarnação inteira sendo submetido a situações em que a oportunidade de me tornar ladrão se apresenta para mim, e eu supero a encarnação inteira sem roubar, deixar de ser um ladrão vira uma aquisição espiritual para mim. Então, numa próxima encarnação, não vou precisar passar por situações desse tipo. Né? A mesma coisa com crime, outros crimes, ou até com traições e tal. Então, o que é o ceifeiro? É o espírito que conseguiu, o ceifeiro que recebe o salário.
é a gente ter cumprido a nossa programação espiritual. O que é recolher o fruto? É a gente ter uma aquisição espiritual, dar uma caminhadazinha, né? Subir um degrauzinho no nosso progresso espiritual em direção à perfeição, que é o destino de todo mundo, que é a vida eterna, né? Vida André, eterna. Oi? é legal também assim, a gente lembrar que nem a água, né? Ela é sempre, nessas histórias, ela é sempre um elemento de mudança, de renovação, né? A água sempre aparece, às vezes, nessas parábolas, como um elemento de renovação, de mudança, né? Uhum. E acho também que a samaritana ali não era qualquer uma, né? Eu acho que ela já estava bem preparada, talvez, para compreender também o que ele estava falando, embora ela demorasse a entender, né? Mas ele não falou para ela à toa, né? Eu acho. Não foi para toa, não foi para. Ele estava esperando, porque quando eu esqueci de falar isso, né? Ele chega, Não é? ele senta ali, fica esperando ela, manda os discípulos ir pegar a comida e ele fica parado. Então, o que ele estava? Tá esperando ela. É. Estava esperando ela. Ela estava ali. Aquela situação foi combinada antes. Ela não lembrava, mas É, foi combinada antes. É pois isso é. mesmo. E aí, ele continua. Aqui se verifica o provérbio: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Isso falando para os discípulos. Os discípulos não entenderam nada. Por quê? O que ele está falando aqui? Né? O que foi o que foi a semeadura? Foram os profetas que vieram antes de Jesus, né? Todos aqueles profetas que vieram avisando já é hora, se vocês forem por esse caminho, vai dar tudo errado, se fizer isso, vai dar problema, que o caminho que tem que ser não é esse, que é o caminho do reto, é aquele. Esses profetas foram os que vieram semeando, que não foram os mesmos que estão ali. São outros, né? São outros trabalhadores, são os discípulos. Né? Os discípulos ainda estavam ali muito incipientes. Né? Eles estavam, como diz no início esqueci de até comentar isso com mais ênfase, né? Como disse, os discípulos ainda faziam batismo, porque eles eram, né? André, Filipe e João eram seguidores, discípulos de João Batista. Eles batizavam, mas Jesus não. Então, eles ainda estavam ali naquela coisa mais do passado dele, mais anterior, mais um pouquinho atrasada. Jesus estava trazendo coisas novas. E eles aí... Então, Jesus fala, outros trabalharam, outros prepararam o caminho e vós entraste no trabalho deles. Do mesmo jeito que nós, né, nós os palestrantes espíritas, nós os estudantes, quanta gente teve que trabalhar antes, semear, para que a gente estivesse aqui nessa situação hoje, com todo o conhecimento que a gente tem. Né? Tiveram lá Moisés e os profetas do Antigo Testamento. Depois tiveram os evangelistas, que trouxeram os 4 evangelhos. O Lucas trouxe o Atos dos Apóstolos. Pedro escreveram as cartas. João do Apocalipse. Depois Allan Kardec, com as obras básicas, né, do Espiritismo. Todos os outros, Chico Xavier, esses espíritos trouxeram tanta coisa. São Francisco de Assis, São Jerônimo, vários. Santo Agostinho, que era um grande exegeta, né, estudioso, os reformadores, né, Lutero, Calvino, esses caras todos vieram semeando para que a gente pudesse entrar agora e, utilizando o que eles trouxeram para a gente, trabalhar, entrar no trabalho deles. Né? É esse o sentido aí da passagem aqui de Jesus. Né? E aí tem um interlúdio ali que ele vai de volta para Galiléia, ele fica um tempo. O pessoal da Samaria chega, depois que eles conversaram com a samaritana, né, com a mulher samaritana,
eles chegam perto de Jesus e pedem para que ele não vá embora. E aí ele começa a fazer lá os seus prodígios ali na Samaria. Ele fica uns dias ali, acho que uns 2 dias, se não me engano. E depois ele vai, ele ficou 2 dias. O texto fala assim: depois de 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. E aí o texto da Bíblia fala que ele parte para a Galileia e que o próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não é honrado na própria pátria. Então, ele era reconhecido como profeta fora, né, na Samaria, por exemplo, que era um lugar onde os judeus desprezavam, era um povo que os judeus desprezavam, como um povo de hereges, povo herético, e eles lá na Samaria já estavam reconhecendo ele como o Messias. E na própria terra dele, na Galileia, ainda não era. Isso é o João falando lá no versículo 43 do capítulo 4. Então, ele fala assim: quando ele chegou à Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa das bodas de Caná, pois também eles tinham ido à festa. Então, tá aí. Ele voltou novamente a Caná, da Galileia, onde transformaram a água em vinho. Havia ali um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia que ele descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Pediu que ele saísse, né, do lugar onde ele estava e descesse a serra, né, para chegar lá onde o filho estava, doente, né? Essa história, até conversei com a Ivana mais cedo ontem sobre isso, né? Essa história, ela se parece muito com a cura do servo do centurião. Alguns exegetas dizem que essa história, João colocou ela no início do apostolado de Jesus, enquanto os outros, Marcos e Lucas, colocam ela, Mateus, né? Colocam ela lá no meio, a história da cura do filho, do servo do centurião. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, né, a gente está vendo que não é um servo de um romano. Esse aí é um filho de um funcionário real. O que é um funcionário real? Aí também, de novo, falando da cultura da época, né? Israel tinha um rei, Herodes. Né? Não é o Herodes, acho que é o Herodes Antipas, né? O Herodes o Grande, um dos dois, o Herodes Filho. Esse Herodes se auto-intitulava rei dos judeus. E os funcionários dele eram funcionários reais. Então, ali, Jesus foi interpelado por um judeu. No caso do centurião, o centurião ele era um romano. Quer dizer, era a história de um romano que pede para que Jesus fizesse a cura à distância do seu servo. Né? Aqui não. Aqui era um judeu, um funcionário judeu que pediu para que Jesus descesse até a Judéia, saísse da Galileia, fosse para a Judéia, para curar o filho dele. Aí Jesus não responde. Jesus fala com ele: caramba, se você não virdes sinais e prodígios, não crereis. Então a gente vive num mundo, né, que a gente tem que ver prodígio para crer. Mas aí eu estudei no livro Nas Pegadas do Mestre, né, o Vinícius, né? Vinícius fala muito sobre isso, né? Ele fala, nas Pegadas do Mestre, ele fala assim: a gente hoje em dia não aceita as coisas sem que a gente tenha testemunha, a gente duvida de tudo. Mas será que é isso? O que eu tenho visto hoje em dia é muitas pessoas acreditando em coisas que não no que elas querem, né? Na verdade, a gente não precisa de ver para crer. Né? A gente tem que acreditar antes. Já tem que ter uma predisposição para acreditar, senão a gente não acredita. Porque não adianta você chegar com uma pessoa que não acredita em nada, né, e
mostrar, por exemplo, Chico Xavier psicografou lá uma carta de um... Né, lembra aquele caso famoso, né, na década de 50, se não me engano? Um rapaz foi assassinado pelo amigo, e aí um amigo que foi morto mandou uma carta psicografada pelo Chico dizendo que a arma disparou por acidente e que tinha sido ele, o que morreu, que botou a munição na arma. E ele assinou. E aí levaram aquela assinatura, levaram aquela carta, o juiz pegou aquela carta, levou para um especialista, não sei qual é o nome que dá, mas uma pessoa especializada em comparar a assinatura, e comprovou que a assinatura daquela carta era do rapaz que tinha morrido. E aí absolveu lá o outro. Mas tem gente que nem vendo essas evidências acredita. Né? Porque a gente tem que estar predisposto a acreditar. Então, se eu já acredito numa coisa, eu vou por aí. Então, é o que Jesus está falando. Naquela época, como hoje, né? Se você não ver sinais e prodígios, você não vai acreditar. Aí o funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra, desce para a Judéia. Jesus disse: vai, teu filho vive. E aí um homem creu na palavra de Jesus que havia dito e partiu. Ele já dizia, quando os seus servos vieram ao seu encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou, então a que horas foi que ele se sentirá melhor? E disseram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ontem, na hora 7ª, a febre deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu, ele e todos os seus da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Então, voltando, né? Quando eles encontram o funcionário real, encontra o pessoal subindo, falam com ele, que hora foi que aconteceu? Foi na hora 7ª. E ele se lembra, então, foi mais ou menos nessa hora que Jesus disse para ele. Foi nessa hora que Jesus disse para ele que o teu filho vivia. E aí ele acreditou. Então, isso aí, o João fala que foi o segundo sinal. O que foi o segundo sinal? Porque o primeiro sinal tinha sido a água transformada em vinho nas bodas de Caná. Esse é o segundo sinal. João fala sobre os 7 sinais aí durante o texto dele. Então, curas à distância. Né? Isso aí a gente já viu no Espiritismo, a gente estuda, né, o magnetismo, a gente estuda a irradiação, a gente estuda fluido, a gente estuda um monte de mecanismos, né, de como que isso acontece. Principalmente na hora do passe, por exemplo. Né? O que é o passe? O passe, a irradiação, é um tipo de cura à distância. Quando a gente vai, você, peço orações para fulano. Eu sempre falo, dou esse exemplo, não sei se eu já dei esse exemplo aqui. Né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, minha família lá, fulano está com um problema sério, está difícil, está aprontando, está isso, e babá, e fala com a gente coloca o nome na reunião mediúnica. Coloca o nome na reunião mediúnica. Aí na reunião mediúnica a gente faz uma irradiação. E aí, no dia seguinte, ligo para a pessoa e pergunto, vem cá, e aí? Colocamos o nome lá ontem. Mudou alguma coisa? Não. Acho até que piorou. Então tá bom. E aí a gente continua fazendo o trabalho de irradiação. Daí umas 2 semanas eu encontro a pessoa e falo, e aí, como é que tá? Tu não falou mais nada? Agora que tá falando, melhorou mesmo, melhorou muito. Né? Parece até coincidência, não. É a atuação dos espíritos mesmo, né? Ajudando na cura, de longe. E, por exemplo, outra cura, né, que a gente acontece na casa espírita, que a gente às vezes não entende ou não aceita, né, é a cura do passe. Né? E para aplicar o passe, né, a gente precisa de fé. Né? O passista precisa de fé para pedir assistência espiritual, e o paciente, aquela pessoa, estou chamando de paciente, aquela pessoa que senta na frente do passista, para ele pedir a cura. Né? Então, a gente, para tomar um passe, precisa de ter fé. Como o
O funcionário real tinha fé. Ele falou para Jesus, se você, né, vai lá, desce para curar. Como o centurião fala, né? Cura meu servo, você não precisa ir. No caso do funcionário, ele queria que Jesus fosse, e Jesus não vai. Pode ir, fala para ele, vai para casa que o garoto está curado. Por quê? Ele tinha fé. Pediu assistência espiritual. Né? Pediu a cura. Então, Jesus fala lá na frente, né, para os discípulos. Se não, quando ele manda os discípulos para sair de dois em dupla, né, de 2 em 2, para sair pela Judéia, para fazer curas, né? E aí eles dizem, teve umas pessoas que a gente curou, tem outros que não. Aí Jesus fala, se vocês não curaram, foi porque não tinham fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec comenta lá, o poder da fé se demonstra de modo direto espiritual, especial na ação magnética. Na ação magnética do passe. Eu colocando aqui no passe. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a gente, né, com a nossa fé, quando a gente vai aplicar um passe, por exemplo, se a gente tiver fé no que a gente está fazendo, a gente consegue modificar o fluido. E a pessoa que senta na nossa frente se sente melhor. E funciona, porque se não fosse assim, toda reunião pública termina lá, né, quase todo mundo toma passe. Provavelmente é assim, né? Quem não está aplicando passe, toma passe. Mais ou menos assim. Por quê? Se repete porque realmente sente alguma coisa, né? E merecimento. Fé e merecimento. Por que merecimento? Jesus não curava todo mundo, né? Jesus não curava todo mundo. Só curava quem podia ser curado. A mesma coisa acontece. Quando a gente pede por uma cura, a gente vai ser curado se tiver na hora, se for permitido, se for para acontecer. Se não for, não vai rolar. Sinto muito. Então, assim, a pessoa o aplicador de passe, o passista, ele precisa pedir a assistência espiritual. E o paciente precisa pedir a cura, né? Então, o que é merecimento? Planejamento reencarnatório, dívida do passado, o esforço que a gente fez, né? Tudo que Jesus estava falando lá atrás. Né? André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, lá no capítulo 22, fala assim, ao toque da energia emanante do passe e com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe. Quer dizer, o enfermo, né, na hora que ele está sentado ali, se ele tiver confiança e merecimento, ele emite ondas mentais características que assimila, que recebe os recursos vitais. Então, a pessoa que está sentada ali, né, se ela tiver merecimento, se ela se abre para poder receber os recursos. E tem a vontade do passista. A vontade do passista impulsiona o fluido. Então, quando a gente vai aplicar passe, a gente tem que parar ali na frente do paciente, pedir o auxílio dos espíritos amigos, né, e estar com vontade de fazer. Se eu chegar algum dia, tá, André, vai aplicar passe lá. Eu não estou afim, não estou com vontade, é melhor não ir. Né? Não é melhor não ir, porque a gente tem que ter vontade para ajudar. A gente tem que ir com toda a vontade, com toda a fé. Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns, capítulo 8. Vontade é atributo essencial do espírito. Com auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas, tanto quanto do espírito errante. A vontade é igualmente atribuída do espírito encarnado. Daí
Desculpa, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador. Poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Então, assim, quanto mais vontade a gente tem, mais, entre aspas, poder de aplicar o passe a gente tem. Kardec chama aqui de magnetizador, né? Por quê? A gente está com vontade, a nossa vontade atua ali como uma alavanca. Mas, voltando lá atrás no poço com água, né, a Ivana até tocou um pouquinho, né? O que é água, né? O que é o poço com água? Né? Ali na história, né, para você tinha o poço com água, ele diz que a água está lá no fundo, então para pegar a água você precisava de corda, né? E para carregar a água você precisa da ânfora, que a mulher samaritana larga no chão, né? Até eu tirei uma foto da ânfora que ela largou no chão, tá ali. Consegui fotografar, tá ali a ânfora no chão. Mas vamos pensar, então, o que é essa água da vida, né? O que é a gente ter a água da vida? Porque quando ele fala que está lá no fundo, né, como a Ivana falou, né, a água simboliza transformação. Para a gente, imagina que a água seja uma coisa bem lá no íntimo da gente. A gente precisa, para a gente se transformar em alguma coisa, a gente precisa entrar dentro da gente mesmo. E lá no fundo, pegar a água da vida. O que é a água da vida nesse caso aí? É você aprender coisa nova, é você reformar, né, alguma coisa ruim, é você conseguir uma aquisição, é você se tornar uma pessoa melhor, é você entender. Então, para você pegar a água da vida, você tem que mergulhar dentro, lá dentro, né? Precisa de ter uma corda bem comprida, precisa de ferramenta. O que é a corda comprida? É estudo, é trabalho no bem, é sofrimento, é fazer caridade, é um monte, é perceber as coisas erradas que a gente faz, é dar com a cara na porta, é cair no chão, é levantar, é ficar feliz, é ficar triste, para a gente poder chegar lá no íntimo e aprender alguma coisa, né? E quando a gente aprende essa água da vida, a gente consegue guardar isso na ânfora do progresso espiritual, né? A gente guarda aquela aquisição no nosso espírito, no íntimo do nosso espírito, né? E aí a gente consegue, depois que a gente conseguiu pegar a água da vida, a gente consegue carregar isso para todo lugar, né? Porque quando a gente olha para o nosso, né, para o nosso íntimo, o poço é fundo. Olha lá onde é que está a água. Como é que faz para pegar a água lá embaixo? Né? Como é que faz para chegar lá no fundo do poço? É para a gente falar, estou no fundo do poço. Porque a gente precisa lutar, precisa trabalhar, precisa se conhecer, precisa estudar, se analisar, conversar. Tem outras ferramentas que eu esqueci de falar, né? Na corda, você tem o psicólogo, análise, né? Ela ajuda muito, a terapia ajuda muito a gente a descobrir onde é que está o fundo do poço, para a gente poder ir lá embaixo, pegar a água da vida. E quando a gente consegue pegar essa água da vida e trazer para o nosso dia a dia, colocar na nossa ânfora, né, e levar com a gente, aí a gente realmente está aprendendo o que Jesus quis dizer ali para a samaritana, né? Ele falando de coisas íntimas, falando de espírito, e ela falando de matéria. E às vezes, muitas vezes nós também ficamos só na superfície. A gente estuda algumas passagens, estuda alguns, né? A gente faz algumas comparações até, e não leva a nada. Qual é a importância de um nome? Qual é a importância do texto, né, que está falando aqui? Quem era samaritana, quem não era?
se ela era uma mulher que casou 5 vezes ou não. Jesus não tinha preconceito nenhum. E ele falava com o judeu, com o samaritano, com a mulher. A gente já viu que aqui os 5 maridos dela significavam outra coisa, mas, né, ele não tinha problema com isso. Jesus não tem problema. Qualquer um que chegar ali não tem problema, não tem preconceito. Porque para ele, para Jesus, né, a água da vida, ela é, quando a gente aprende lá que nós somos espíritos, que nós estamos fadados à perfeição e que nós temos que ir lá no âmago, cada vez mais, aceitar que ele está aqui com a gente e que nós temos todos capacidade, tivemos fé, tivemos merecimento, tivermos vontade, nós vamos conseguir fazer um monte de coisa. E essa encarnação vai poder ser, com certeza, um grande sucesso para a gente vai poder chegar lá como aquele ceifeiro que conseguiu colher, né? Colher, fazer a colheita do que a gente semeou há tanto tempo atrás. Vamos todos nós, né, buscar a água da vida, que é esse o nosso objetivo. Boa noite, pessoal. Para a semana que vem, vamos ler Mateus 4, depois eu vou passar mais coisas.